microfones desligados aí, e aí daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês qual vai ser a dinâmica. Tá? Agradeço de novo aí aos nossos convidados, nossos embaixadores de segurança. Né? A ideia é que a gente faça um evento aí não tão extenso e mais confortável possível para vocês, e vão ter momentos sim de interações. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar as regras para vocês, vou explicar no momento onde tenha mais gente aí para não precisar explicar duas vezes. Mas vão ter momentos de interações com vocês, então fiquem atentos e façam as perguntas aí depois naquilo que vocês quiserem saber. Talvez a gente não responda todas as perguntas aqui ao vivo, até pelo tempo, mas as perguntas que não forem respondidas agora serão respondidas pelos nossos especialistas no pós-evento e serão publicadas aí nas nossas redes sociais para que vocês possam ter acesso às respostas depois. Tá? Mas isso aí vai ser tudo explicado aí até o fim do evento, podem ficar tranquilo, que a gente vai explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar a dinâmica e como que vocês podem ver aí, fazer e ver as perguntas depois. Carol, não vou falar para você que a gente tem uma previsão de tempo, tá? Mas eu acredito aí que a gente vai estar trabalhando entre, no máximo, uns 40, 45 minutos. A gente não deve se estender muito mais do que isso. Tá? A não ser que nossos especialistas tenham muitas dicas alucinantes para nos falar. Mas não, em nossas conversas aí que a gente teve pré-evento, eu acredito que aí 40 minutos, 45 minutos no máximo, né, a gente deve terminar, que até para não ficar cansativo e que a gente consiga estressar aí todas as perguntas do modelo legal. Então, se passar um pouquinho, te garanto que mais do que uma hora não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Um minuto, Paulão. Para mim, zerou aqui, no relógio está desincronizado. Já arrumar o NTP aí. Então, vamos ver onde é que tá, o NTP está apontando aí para a gente precisar sincronizar esse NTP aí. Precisamos montar a nossa reguinha aí. Pronto, virou. Pronto, 7 segundos depois, vai. Tá aceitável, né? Aceitável. O hacker que invadiu meu Zoom, quem que foi? Eu vou ter que pegar esses caras de segurança aí. O Wellington falou que tem um hacker no meu Zoom. Pessoal, não desrespeitando a pontualidade de vocês, tá? Não vou falar que o pessoal está preso no trânsito, porque é mentira. Não vou falar que o pessoal não está conseguindo conectar, porque também é mentira. E estava todo mundo trabalhando. Eu vou pedir 5 minutos, pouco menos 4 minutos de paciência de vocês, né, que conectaram no tempo, só para deixar o pessoal conectar. Né? E aí a gente já vai começar, porque também não vou desrespeitar a pontualidade de vocês. Então, entre 19h04 e 19h05, no meu NTP, a gente começa aí. Tranquilo? Fiquem à vontade, o chat está liberado. Tá? Então, vocês podem aí interagir entre vocês ou interagir com a nossa equipe. Peço encarecidamente para vocês que bloqueiem microfones e câmeras. Tá? Então, para quem desconhece o Zoom, né, ele tem ali a opção Stop Video e Mute. Né? Então, deixar aí no Stop Video no Mute. E eu já vou explicar para vocês como que a gente vai interagir dentro do nosso evento. Tá? Mas pode ficar à vontade, o chat, como eu falei para vocês, está liberado. O nosso moderador aí, o Wellington, vai estar acompanhando o chat com vocês. Né? Então, se quiserem direcionar, enfim, o Wellington vai ser o nosso... além de ser o presidente, ele vai ser o nosso coordenador o nosso coordenador online aí, que vai estar interagindo com a comunidade, enfim, conversando com vocês e comigo, né, em caso de necessidade. Então, de novo, o chat está liberado, fiquem à vontade. Microfones e câmeras desligados mais uma vez. Agradeço a presença de todos ao nosso primeiro evento online, nosso terceiro evento de segurança, se eu não me engano, né? Não vou mentir, mas eu tenho quase certeza que é o nosso terceiro evento de segurança da Confratec. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje do que é, né? Do que a gente tem, do que a gente tem que se preocupar hoje quando a gente fala em ambiente de segurança dentro dessa loucura, né, dessa maluquice que é o momento que a gente vive aí com uma pandemia. Não é uma pandemia, não vai ser a primeira pandemia
Não vai ser a última pandemia que a gente vai ter, mas acho que a gente tem aprendizados absurdos para levar desse momento aí. Eu acho que, na verdade, é uma virada de chave que está acontecendo no ambiente de tecnologia como um todo, mas em todas as empresas, não só na tecnologia. Então, vou pedir para vocês aí mais uns 1 minuto e 22 segundos para a gente esperar os últimos conectarem, e aí a gente vai começar. Obrigado de novo pela presença aí, pessoal. Quando eu coloco a galera na frente aqui, só a minha imagem para vocês, né? Ou continua aparecendo? Não, tô com o mesmo fundo. Não, mas para você aparece o convite do evento ou aparece um quadrado preto no meio? Não parece nada para mim. Eu estou compartilhando, gente. Como não aparece nada para você? Então... Não aparece o convite com as caras bonitas de vocês? Aparece, para mim aparece. Tá aparecendo, agora tá aparecendo. E quando eu coloco isso aqui, ele parece um quadrado ou ele continua o fundo para vocês? Continua o fundo. Ah, então beleza. Tá o mesmo fundo. Vamos aprender, antes de ser atacados, vamos aprender como é que funciona o Zoom. Gente, vamos lá. Eu vou fechar aqui agora, vou parar de compartilhar. Vamos deixar as caras bonitas do pessoal da Confratec na tela. Vou pedir também, pessoal, nossos convidados aí, Exídio, Bruno, Thales, que vocês bloqueiem o microfone de vocês, né, enquanto vocês não estiverem falando, né, para que a gente consiga dar foco na pessoa que estiver respondendo as perguntas, enfim, interagindo com a comunidade. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Zanetti, né, Community Manager da Confratec, e agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso evento online hoje, nosso evento de segurança. Gostaríamos muito que isso fosse um evento presencial, tá? Mas devido a toda a pandemia, enfim, a melhor maneira hoje é a gente ficar em casa e se proteger e garantir que não temos nenhum incidente, tá? Então, agradeço a disponibilidade de todos vocês. Falando um pouquinho das regras que a gente vai ter hoje, vou pedir a todos que mutem seus microfones, que bloqueiem as suas câmeras, tá? Para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais tranquila possível. A gente vai ter momentos onde nosso evento hoje vão ser 3 momentos, tá? Ele está dividido em 3 momentos. E no intervalo de cada um dos momentos a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, né, aos nossos especialistas. Não vamos responder todas, como já comentei alguns. Vamos tentar filtrar aí na quantidade que faça sentido dentro do nosso tempo, que deve girar entre 40, 45, menos de 1 hora, tá? Mas sim, vamos abrir e está aberto a todas as perguntas. Quem tiver perguntas, favor usar o chat, tá? Que vocês têm aí na lateral o chat para poder fazer. O Wellington vai estar aqui com a gente hoje, controlando toda a nossa comunidade e as perguntas de vocês. E essas perguntas vão ser apresentadas para vocês nas nossas redes sociais. Aí, num segundo momento, né? Todas as perguntas vão ser respondidas. Não hoje, mas todas serão respondidas. Então, fiquem à vontade de perguntar cada um dos tópicos que a gente vai conversar. Obrigado novamente pela presença de vocês. Hoje agradeço aí a presença dos nossos especialistas, Thales, Exídio e Bruno, nossos embaixadores, na verdade, de segurança dentro da Confratec, por trazerem esses temas e responderem nossas perguntas, nossas dores do dia a dia,
né, nessa loucura que virou ter que correr e habilitar home office para todo mundo, né? Então, agradeço aí a presença de vocês e agradeço ao Jean, né? Para quem não conhece, o Jean, ele tem uma comunidade de Salesforce, né? Então, nosso parceiro aí da Confratec, a ideia é a gente cada vez mais aproximar comunidades. Então, o Jean está aparecendo ali na NASA, né? Dá um oi aí, Jean, só para você aparecer tua foto para todo mundo aí. E aí, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, galera. Então, o Jean, hoje ele está na NASA, mas ele é ele tem uma comunidade Salesforce, então quem não segue o Jean nas redes sociais aí, fica à vontade para seguir e participar, para quem tem interesse, uma ferramenta aí de mercado que faz muito sentido hoje. Tá? Para não dar muitas delongas, pessoal, a gente vai começar, né, com as perguntas aí. Então, a ideia é a gente começar pelo básico pelo básico, né? Então, percebendo esse momento de crise que a gente tem hoje, com todos os cybercriminosos que tem por aí, como que a gente utiliza as ferramentas comuns do dia a dia, né? Quem não utiliza o WhatsApp, quem que não utiliza e-mail pessoal, ou enfim, qualquer outra ferramenta de comunicação que a gente tem no dia a dia para se comunicar com nossos colaboradores, com nossos parceiros de equipe, né? E isso se torna cada vez mais comum quando a gente se fala em crise, né? Hoje eu estou dentro da minha casa, hoje eu estou, talvez, não estou com todas as ferramentas do meu dia a dia, e eu preciso continuar me comunicando, eu preciso continuar interagindo com a minha equipe, com os meus parceiros, com os meus fornecedores, e cada vez mais ferramentas como redes sociais, WhatsApp e até e-mails, né, como que tem bastante ataques de phishing, né, se tornam cada vez mais comuns. E aí, a gente sabendo hoje, né, Thales, que o nosso usuário final, ele é o elo mais fraco da corrente, né? Quando a gente gira aí a nossa engrenagem, o nosso usuário final, ele é o elo mais fraco da corrente. Como que eu posso fazer, pensando num ambiente totalmente, não totalmente, mas bem sem segurança, como que eu posso fazer para a engrenagem rodar, né? O que eu preciso me preocupar? Por exemplo, como eu evito que uma pessoa assuma o papel do meu CFO e aprove um pagamento, né? Isso, sim, hoje é muito comum. Como que você vê essa situação de roubo de informações, de acesso ao WhatsApp, né? Quem não ouviu falar aí dos ataques de OLX e ataque de outras ferramentas aí aos WhatsApps dos vendedores, né? Assumindo aí como a própria pessoa para pedir dinheiro para os amigos, familiares e tudo mais. Então, como, Thales, começando por você, como é que você vê isso hoje, cara, no cenário atual? Legal, Paulo. Pô, cara, eu cheguei à conclusão que ficar com essa câmera aqui mostra que eu sou mais careca do que realmente eu sou. É meio constrangedor, mas tudo bem, né? Ai, que número natural? Vamos lá. Eu vejo que... Algo da net. Opa, acho que ficou alguma... Pessoal, avisa o Roger aí que ele está com o microfone aberto. Acho que já pode continuar. Um bom ponto, Paulão, porque o usuário, cara, ele sai de dentro da empresa, ele vai trabalhar em casa para, teoricamente, continuar a atividade dele, né? E, às vezes, na empresa, né, ele não teve um programa de conscientização sobre uso de tecnologia, sobre e-mail. Cara, ele está ali no dia a dia dele, no home office, depois que ele mudou, e tá todo mundo falando de coronavírus, de vacina, e é um vetor bem grande, um vetor alto, né? E todo mundo hoje, o e-mail, né? Então, o usuário, ele receber um e-mail, às vezes usando na conta da empresa, né? Poxa, vacine-se aqui, vacine-se, marque sua vacina aqui na própria empresa, semana que vem, clique aqui para preencher o formulário. Né? Então, já existem alguns casos disso, né? Já existem alguns boletins de segurança, né? Falando sobre isso. Até o próprio Business Email Compromise, né? Então, empresas, né? Cybercriminosos se passando
né, por pessoas de dentro da empresa falando, cara, alguém da minha família pegou Covid, tu consegue me dar uma mão aí com 800, com 1.000? Me arruma uma grana aí porque preciso fazer o tratamento e não tem condição de pagar. Então já existem alguns casos, né? E, lógico, prevenir é sempre da melhor forma, né? Até um ponto que a gente estava falando ontem, né? Sobre como que tu vai responder a um incidente, né? De forma rápida para essa movimentação. Então, você já não conscientizou o usuário antes, agora toda essa correria aí meio que apaga o fogo, né? Então, fora que, cara, aplicativo, né? Pô, instala aí o aplicativo para monitorar o Covid em tempo real. Então, a gente tem curiosidade, a gente quer saber o que está acontecendo. E a gente sai de dentro da rede da empresa, cara, vai trabalhar na nossa casa, outros vetores, outros problemas aí que a gente vai levar para dentro, né? Então, é bem crítico isso, né? Eu acho que conscientização é mandar um e-mail de vez em quando, um boletim, a área da TI desenvolver um processo educacional, né? Principalmente nessa área, nesse tempo de crise aí. Acho que é isso. Pô, bem legal, obrigado, Thales. E aí, Bruno, né, a gente pensa aí, de novo, né, na posição de liderança, né, eu acho que acaba sendo um dos principais focos de ataque, né, então, até pelo poder decisório, pelo poder de influenciar nas decisões da empresa, enfim, de aprovar, alçadas de aprovações que tem, né, e quando você fala num ambiente aí de startup, né, onde tudo é muito mais maluco, muito mais corrido, né? Como é que você vê essa questão? Assim, como que eu posso evitar que alguém se passe pelo meu gerente e me solicite que eu ou aprove ou que pague uma conta, que acesse a minha tesouraria e fale assim, pessoal, preciso que vocês paguem essa conta em caráter de urgência, porque senão vai parar todos os meus serviços de e-commerce. Se vocês não pagarem esse boleto aqui, que é do xpto.com.br, nosso e-commerce vai sair do ar. Como é que eu faço isso, cara? Como é que eu trato isso dentro da minha empresa para que o meu coordenador da tesouraria ou o meu líder da tesouraria acabe não acreditando que o meu CFO, que está me mandando um WhatsApp 10 horas da noite, falando que se eu não aprovar esse pagamento, meu e-commerce vai estar fora do ar amanhã às 8 horas da manhã. Bom, Paulão, primeiramente, boa noite para todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar respondendo aí para vocês e falando um pouquinho sobre isso hoje. Eu acredito bastante, cara, no modelo híbrido. Eu acho que a gente precisa ter uma combinação aí de ferramentas, né, para trabalhar aí perímetro de segurança, mais conscientização. Principalmente nessa nova tendência de mercado, startups, nova geração, a gente tem uma gama de riscos cada vez aumentando mais nesse ponto específico, né? E a gente tem várias vertentes aí, desde o e-mail, redes sociais, temos uma série de questões aí que englobam justamente esse ponto específico. Então, eu sou um cara um pouco cético, não acredito somente na conscientização, também gosto da ferramenta. E eu acho que para a gente, profissionais de segurança, né, para você garantir que nada vá acontecer nessa linha, né, de uma abordagem específica com uma área aí de pagamentos, um diretor e tal, eu acredito num misto de ferramenta mais conscientização seja a melhor alternativa aí para a gente se proteger em relação a isso. Claro que a velha e boa conscientização ela nunca pode ser deixada de fora dentro desse pacote, né? A gente sabe, né, por experiência, que não existe como você bloquear um phishing, por exemplo, que tem uma característica aí zero day, né, que a gente chama, com uma assinatura de proxy, com uma assinatura de antivírus, com uma assinatura de browser. Não consegue, não é viável, não é assim que as ferramentas funcionam. Então, a gente precisa da colaboração do nosso usuário, do nosso cliente, na ponta,
para entender qual que é o papel dele em determinados pontos do processo. E eu entendo que às vezes é chato, né? Principalmente para as novas gerações, né? O pessoal da TI, o pessoal do time de segurança começa a mandar e-mail, começa a fazer treinamento, começa a fazer e-learning, e o e-learning é uma ferramenta que a gente tem que usar agora, né? Nessa época aí de Covid e tal, trabalho remoto. Mas é as ferramentas que a gente tem na mão, né? Para fazer conscientização, né? Então, a gente ouve aí algumas reclamações, o pessoal acha chato e tal, mas realmente eu acho que para as corporações hoje que precisam fazer conscientização, eu acho que a parte de comunicação, cara, realmente ela tem que continuar. Sendo chato ou não, a área de segurança sempre consegue atingir o seu objetivo, né? Que é chegar aí no usuário final e fazer com que ele entenda, né? A gente tem exemplos em casa, às vezes a esposa trabalha em uma outra companhia, comenta, recebi um e-mail aqui do time de segurança sobre pandemia e tal, e realmente a gente vê que as empresas estão correndo atrás disso, não só empresas menores como empresas grandes, mas realmente eu acredito bastante no modelo híbrido, eu acho que é a melhor alternativa aí para a gente conseguir englobar segurança versus conscientização. Tá bom? Fica quieto aí, cara. Aham. Não, show de bola, Bruno. Pessoal, peço Bem, senhores, encarecidamente para vocês aí que bloqueiem o microfone, quem tiver com ele aberto, e bloqueiem a câmera também, para que a gente não tenha ruído aí. Isídio, e para você, cara, eu acho que o Bruno tocou num ponto bem legal, né, que quando a gente fala aí até das ferramentas novas de learning, né, que é uma coisa que a gente tem, nós de tecnologia temos que explorar cada vez mais, né, para que a gente possa aí certificar, né, vamos colocar o certificar entre aspas, né, mas que a gente possa certificar os nossos usuários que eles atingiram ou que participaram daquela informação que a gente quer disseminar, né, que a gente quer ensinar. E indiferente de cenários, mas eu acho que o teu cenário, né, por ser uma empresa financeira, a gente fala um pouco mais a fundo na parte de segurança, né, é um pouco mais ferrenho, um pouco mais estruturado, né, mas e também é um pouco mais atacado, né, infelizmente essa é a realidade. Infelizmente. E assim, e o caso que me veio na cabeça quando me falaram, né, de um ataque aí de WhatsApp simulando um CFO, ele aconteceu numa instituição financeira, né, onde pediu-se para pagar um boleto aí a toque de caixa, né, para a equipe financeira, e aí acabou acontecendo o pagamento, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque como a gente está conversando aqui, ferramentas não homologadas ou não controladas, nesse momento de crise, de pandemia, elas são cada vez mais utilizadas. Porque, afinal das contas, como dizem, e a gente não deveria concordar, mas como dizem, a TI vem para resolver problemas que a gente nunca teve antes, né? Então, como que é para você esse momento, assim, esse momento de preocupação? Boa noite, pessoal, primeiramente. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de falar. A preocupação é grande, né? Mas eu acho que é meio clichê o que eu vou falar, né? Que é a questão de processo, né? A gente precisa estabelecer processo, precisa divulgar os processos. Obviamente, eu concordo com o Bruno em gênero, número e grau em relação às ferramentas de segurança, elas não sozinhas não vão resolver o problema, mas agora cabe sim um refinamento do teu anti-spam da vida, né, que todo mundo tem, porque os ataques com o tema Covid-19 e o coronavírus, enfim, tá bastante divulgado. E a questão do processo, por quê? O uso focar em processo e focar em ferramentas homologadas. Né? O pessoal, poxa, igual esse exemplo que você mesmo deu. O ataque do cara aconteceu pelo WhatsApp. Bom, mas esse era o processo, era comum a pessoa solicitar esse pagamento via WhatsApp? Ah, não era. Pô, então é o bom senso. Peraí, eu posso fazer um double check porque fugiu ao processo inicial. Então, assim, existem alguns passos. Vamos usar ferramentas, vamos usar anti-spam, vamos usar o segundo fator de autenticação quando necessário, né? Quando necessário, não. Quando possível, né? Porque se necessário sempre é hoje em dia. Usuário e senha não é mais seguro. Se alguém acredita que só usuário e senha é o suficiente, está enganado, meu amigo. É o segundo fator
tem alguém com o microfone aberto. Se alguém puder fechar, agradeço. Tem 2 pessoas aqui, segundo o chat. Feche, por favor, o microfone. Então, assim, puder o máximo possível utilizar a questão de, quando disponível, o segundo fator de autenticação, né? Tem ferramentas, né, de uma boa comunicação, usar quem tem disponibilidade de time de comunicação, por exemplo, usar o time de comunicação para ajudar na divulgação, porque às vezes a gente fala umas termos técnicos ou explica de uma forma que a pessoa não entende, né, que o usuário final não entende. Então, usar o time de comunicação, usar a questão de e-learning para conscientização, não só treinamento. Eu acho que o principal é a questão de cultura. Hoje, o brasileiro ele oferece o seu CPF em qualquer lugar onde vai, porque até na portaria de um prédio pede tua documentação completa e você muitas vezes deixa. Mas isso é cultural nosso. A gente não tem esse cuidado com os nossos dados que deveriam ser melhor protegidos. Então, tem a questão de conscientização, tem a questão de educação contínua, uso de ferramentas e o principal, né, monitoramento do comportamento. O cara saiu daquele comportamento, não é algo que ele faz sempre, ele está executando. Alguma coisa não está certo para aquela pessoa. Então, quanto mais ferramentas puder te alertar o behavior, né, o comportamento da pessoa, melhor para ti nessa questão de levantamento, onde eu estou fraco, quem está sendo vítima de um ataque de phishing, quem está clicando onde não deveria, o perfil do cara de acesso à internet está variando, está acessando algumas categorias que não deveria, sites não categorizados, bloquear, enfim, tem N formas, né, de evitar aí o básico, né, de fazer o bem feito, e claro, sem fugir do mais basicão de tudo, que é manter tudo atualizado. Né? Então, assim, o básico parece que é só básico, mas é bastante coisa. Então, tem ali algumas coisas, mas a comunicação, as dicas, sabe? Aquelas coisinhas simples de você dizer para a pessoa que ela está exposta na casa dela, que o atacante não está procurando o dinheiro da tua empresa, ele está procurando dinheiro, seja o teu ou seja da empresa, o que tiver mais fácil ou em maior quantidade. Né? Ah, mas pô, a empresa tem mais dinheiro, mas às vezes é mais difícil. Então, eu vou pegar o teu mesmo, que está mais fácil, está mais à mão. Então, dar essa conscientização, esse nível de risco do básico para conscientizar que ela não está protegendo só a empresa, ela está protegendo a si mesma. Nossa, muito legal. Isso daí remete quando a gente fala dos assaltantes normais mesmo, né? Que eles vão naquela casa que tem a maior facilidade, porque eles não estão procurando a minha casa em específico, eles estão procurando uma oportunidade. E eu acho que os atacantes eles estão procurando nada mais do que uma oportunidade. Mas eu achei muito legal essas preocupações, né? E até mantendo contigo, Isídio, nesse momento. Tá, mas na minha empresa eu sou o Severinão, né? Eu sou o faz tudo, eu sou o cara da TI, desse o nome que queira se dar. Né? A gente tem muitos nomes nesse momento, mas eu sou o faz tudo da TI, o cara que troca toner e o cara que cuida do firewall. Né? E eu preciso manter o meu negócio funcionando. Né? Agora, do dia para a noite, eu estou com o meu ambiente descontrolado, né? Eu tenho uma loucura, pessoas usando computadores próprios, pessoas usando computadores controlados, pessoas usando dispositivos, enfim, uma loucura. Né? E está tudo fora do meu cercadinho de controle. Né? Então, hoje, pensando que nem todo mundo está conectado, nem todo mundo, que nem eu nesse momento, estou com 2 computadores aqui onde eu posso estar passando informações do meu computador pessoal para o meu computador profissional, né? E sem cuidado nenhum. Né? E isso daí, para mim, parece um pesadelo. Né? Principalmente quando você fala em um ambiente onde o controle é ultra, mega power necessário, que é o de instituição financeira. Como que você vê hoje isso, quando a gente fala aí nas possibilidades de cyberataque, né? nesse movimento de cyberataque? Quais são as preocupações básicas, pelo menos, que eu preciso ter nesse sentido, nesse começo? Né? Por onde eu começo, na verdade, é a pergunta. Cara, ao meu ver, tá? Ao meu entendimento, arquitetura. Então, eu tenho que pensar na arquitetura de acesso aos meus dados, qual vai ser o fluxo dos meus dados dentro dessa arquitetura. Eu entendo, tem pessoas, cada qual tem a sua arquitetura, tem o seu ambiente, que pode permitir ser mais permissivo ou não, né? Em instituição financeira, no geral, isso é muito restritivo. Então, por exemplo, o cara vai trabalhar com computador de casa. Não vai. Né? O computador de casa é altamente
não permitido, até porque a gente não tem a governança. Tem até a questão de privacidade. Eu não posso ficar olhando algo que não é da empresa, né? Eu não posso ficar inspecionando determinado tipo de tráfego. Mas, então, primeiro ponto, né? Se você tem disponibilidade de ofertar um equipamento, oferte. Se você tem a possibilidade de hardenizar esse equipamento, hardenize, deixe ele mais seguro, tente ao máximo elaborar, poxa, num ambiente doméstico, quais são os meus principais riscos? O primeiro é que eu não sei nem se o cara trocou a senha da Wi-Fi dele, se não é uma senha comunitária, né, onde ele empresta para todo mundo a senha dele. Então, o primeiro ponto é chegar para o cara mesmo e falar assim, olha, dá uma dicasinha, troque seu Wi-Fi. O que nós fizemos dentro da empresa? Por mais que a gente não permita acesso a partir dos dispositivos próprios, diretamente à nossa infraestrutura, a gente criou todo um ambiente para quem de acesso, né, com gateway de acesso, com o segundo fator de autenticação, certificado, enfim, um monte de coisa para o cara garantir que é o nosso usuário que está acessando. Por mais que nós fizemos tudo isso, enfim, nesse ambiente de gateway de acesso não permite Ctrl+C, Ctrl+V, não permite N controles que a gente colocou lá dentro, a questão é como que é o usuário na casa dele. Então a gente mandou umas dicas, amigo, troque sua senha, não compartilhe com o seu vizinho a tua Wi-Fi, né? Se você está com o teu ambiente doméstico, está utilizando com a tua máquina doméstica, atualize teu sistema operacional, atualize seu antivírus, faça uso de um bom antivírus, né? O free, ele não é 100%, ele vai atender só assinatura, ele não vai atender os novos tipos de ataque. Então, gaste um dinheirinho, é bom para você, é bom para a empresa, é bom para todo mundo, né? E faça um investimento ali na questão. Claro, depende do poder aquisitivo de cada um, tem uns que não vão ver necessidade, mas aí cada profissional de segurança que tem lá, está ofertando o caminho para a sua empresa, tem que entender o seu ambiente, a criticidade dos seus dados e desenhar a arquitetura. Então o cara pode partir desde um ambiente onde eu vou permitir que uma VPN gerada através de uma máquina não controlada conecte no ambiente, que não é o recomendado, como eu vou ofertar uma máquina extremamente hardenizada com acesso através de um gateway. Né? Um gateway que vai tunelar ali algum tipo de conexão, vai ter um acesso a um virtual, uma máquina virtual, um VDI da vida. Então, assim, você pode criar eles ambientes para poder sanar essa tua dor. Na empresa onde eu trabalho, a gente teve uma preocupação bastante grande, né, em relação a isso, ao fluxo de dados. Então, a gente entendeu como que os dados iriam trafegar dentro da empresa, o que poderia ser exposto, e nisso a gente criou as mitigações e controles, né? Então, a gente providenciou ali o segundo fator de autenticação para todo mundo. Então, não tem ninguém sem o segundo fator de autenticação. Eu preciso garantir que aquele que está requisitando acesso não é o meu usuário só porque ele tem o meu usuário e senha. Ele é o meu usuário porque ele tem o usuário e senha, mais alguma coisa, né? Mais algo à parte, inclusive à parte, muitas vezes, do equipamento, para que eu possa garantir. Não, é você mesmo que está acessando a empresa, então permite. Dependendo do caso, se você não tem uma coisa bem simples, né, que mais já ajuda, já diminui a janela de exposição, eu não tenho parceiro não faço, ninguém vai acessar externo a Curitiba, por exemplo. Curitiba não, porque os IPs em si no Brasil, ele tem um geolocation, mas não é tão já vi alguns que aparecer de São Paulo, vai dependendo do link, né? Depende da operadora. Mas, por exemplo, não tem acesso internacional. Cara, bloqueia a tua VPN para acesso internacional. Você não precisa permitir isso. O cara só trabalha num ambiente de 8 às 5, de 9 às 18. Ou 18, ou dependendo do horário do almoço, 8 às 18. Bloqueia fora do horário. Então, são alguns controles que você pode colocar no seu ambiente, né? Não permitir ou evitar protocolos SMB da vida. Tem alguns controles que você pode colocar que você vai mitigar alguns erros e algumas exposições do seu ambiente. E você pode aprimorar esse ambiente com gateway de acesso, pode aprimorar com N outros recursos aí, muitos deles free, né? Tem os OTP free da vida, que podem te garantir que aquele usuário está fazendo acesso. Show de bola. Obrigado, Isidio. E aí, Bruno, quando a gente pensa, não, legal, tenho todas essa segurança, essas ideias, esses processos para garantir que meu ambiente está fechado e tenho essa autoridade de falar não, né, para o meu negócio, falar não, eu não vou abrir porque meu problema de minha segurança é mais importante no segundo momento do que o negócio rodando como um todo. Mas aí quando você parte para uma startup, onde é o negócio pelo negócio,
onde é 24 horas por 24 horas. Como que isso funciona, né? Porque eu entendo, talvez minha visão seja errada, mas eu entendo que no momento de startup, a gente tem que fazer o negócio funcionar. E a galera lá de cima, a galera do Olimpo, eles vão falar, põe para funcionar. E por mais que isso não seja a melhor maneira possível, isso é o que a gente tem na mão hoje. Como que a gente consegue sair minimamente protegido, né? Sendo que a gente tem que colocar 30, 40, 100 pessoas num ambiente home office do dia para a noite? Como é que eu consigo sair o mínimo protegido disso? Mesmo aquele que já contribuiu, faça novamente. Então, Paulão, é realmente um grande desafio, né? É aquele negócio, né? O malabarismo aí, vamos dizer assim, né? Diferente de uma grande corporação, né? Que tem processos mais estruturados, às vezes um investimento mais alto em algumas questões. Normalmente o mundo de startup ele é extremamente dinâmico. Você comentou ali na tua pergunta, né? Montar uma estrutura de home office de um dia para o outro e tal. E realmente é bem assim que acontece. É exatamente desse jeito. Você precisa virar muitas vezes ali, né, conexões ali em questão de horas e tudo mais. Mas acho que o grande segredo de você colocar controles específicos é um pouco do que o Zito falou ali na resposta anterior, né? Conhecer bem o seu ambiente, saber as suas fraquezas. A gente, como profissionais, aí, às vezes em cargos de liderança ou dentro da nossa vida profissional, já fomos enquadrados em situações onde a gente precisa, em algumas vezes, demonstrar um conhecimento que a gente não tem, mas a gente vai lá e demonstra de alguma forma, né, que você sabe um pouco do assunto para ter um mínimo de controle daquela situação específica. É um pouco do que acontece no mundo de startup, né? A gente sabe quais são as nossas fraquezas e a gente sabe que realmente a gente precisa proteger. E seguindo bem essa linha, e óbvio que isso depende muito de negócio para negócio, né? A gente sabe que tem empresas menores que têm um negócio mais focado para a internet, outras que têm um negócio mais focado para, sei lá, vendas, depende muito do contexto como um todo, mas a gente procura focar nas fraquezas, né, e estruturar o planejamento de segurança sempre olhando para isso, né. E claro que o monitoramento nesse item específico, né, é muito importante, porque muitas vezes, né, nessa onda de trocar o pneu com o carro andando, você acaba esquecendo alguma coisa. Então, acho que talvez o grande segredo de você conseguir colocar coisas e adicionar controles é monitorar, trabalhar em conjunto aí com as áreas de monitoramento para entender possíveis fraquezas e realmente fazer ajustes em tempo real. Esse é o nosso mundo. E é muito diferente a negociação com o business, né, de uma empresa onde depende de receita e tal. Não que as outras empresas não dependam, mas muitas vezes os tempos são menores para empresas, né, de pequeno, médio porte, dependendo do tamanho. E você realmente precisa pesar, né, segurança versus negócio. E isso é uma balança sempre problemática em vários sentidos, né? Dando um exemplo aí de e-commerce, isso é muito comum, né? Você planeja ações de segurança sempre pensando em taxa de conversão de vendas. Você não pode impactar a taxa de conversão de vendas. Se tiver algum impacto em taxa de conversão de vendas, você precisa repensar a sua estratégia. E eu acho que muitas pessoas aqui hoje no call ou de outras empresas também têm aí indicadores parecidos no qual o time de segurança precisa balizar e garantir. E eu acho que o grande segredo de você equilibrar a balança é sempre dividir o risco, né? É sempre mostrar quais são os problemas e quais são as questões que envolvem uma determinada ação junto com a liderança sênior da companhia, né? Para quem realmente toma a decisão, as pessoas precisam saber quais são os riscos, né? Muito mais agora, nessa época de crise, época de LGPD e tudo mais, as pessoas precisam ter ciência, né? O board de uma companhia precisa ter ciência quando você toma uma ação dessa, de virar um trabalho remoto em 2, 3 dias, botar uma VPN para todo mundo, que algum ponto específico pode estar de fora, que não está coberto. E essa divisão do risco e esse entendimento aí, falando de gestão, é muito importante, né? A gente não entrou muito aqui na parte técnica e tudo mais, mas para a gente que é profissional de segurança, precisa entender muito bem esse ponto negocial, né? Para conseguir defender as suas ideias, conseguir defender o seu emprego, muitas vezes, né? E conseguir também traçar estratégias e conseguir apoio do negócio. Show de bola. E aí, Thales,
ser como um bom camisa 10 no meio do campo ali, né, como um fornecedor, né, muitas vezes preocupado com não só com a tua estrutura, mas com a estrutura da empresa que você atende. Como que você pode, como que você entende que pode ajudar nesse momento, né? Você tem aí os teus clientes fazendo viradas loucas, né? E de repente você vê um ambiente que você é parceiro sendo exposto a possíveis ataques. Como que você vê isso? Como que você acha que um terceiro, né, consegue ajudar nesse ponto? Isso é um ponto bem interessante, né? Você sempre procurar entender o negócio do seu cliente, né? Às vezes a recomendação é, sei lá, habilitar determinada regra, aumentar o nível de filtragem, implementar determinada camada de segurança e às vezes o cliente está passando na correria, tem que abrir uma janela de mudança, cara, e se habilitar uma regra, talvez pode impactar num negócio, talvez vai ter uma detecção que não vai passar a bloquear um aplicativo que é de uso comum dele, né, e não deveria bloquear. Então, sempre tá próximo, entender o negócio, para onde o cliente está caminhando, é momento de crise. Sempre quando eu vejo momento de crise, me lembra aquele desenho do Pica-Pau, né? Que é aquele urso doido, né? Então, a gente não pode ser o urso do Pica-Pau, né? A gente, cara, tem que sentar, conversar, entender. Pô, beleza. A gente tem esse problema, vamos colocar isso que vai gerar menos impacto, vamos deixar sei lá, em modo assessment, assim, vamos elevando o nível de segurança, né? Então, acho que qualquer plataforma, né, você consegue ir mensurando aos poucos e protegendo, né? Então, depois você consegue, pô, a gente melhorou muito mais do que se fosse esperar uma mudança comum, né? Então, às vezes, existem acontecimentos que vêm para a gente fazer uma mudança, cara, e apertar de vez, do que ficar, não, vamos lá semana que vem. Às vezes, não que existam males que vêm para o bem, né? Não quero dizer isso, mas o ponto que às vezes a gente pode aproveitar algumas oportunidades e elevar o nível de segurança, depois fazer um baseline e comparar de como que estava antes, às vezes manter, né, um ambiente mais seguro. Não, legal. Eu acho que a gente toma muito como lição cada um desses aprendizados que a gente está tendo aí nesse ambiente. E aí a gente passa um passo à frente, né? Na verdade, um passo atrás. Né? Beleza, eu estou pensando em home office, estou pensando nas pessoas trabalhando, mas mesmo antes dessa crise maluca que a gente está vivendo, a gente já tinha pessoas trabalhando home office, a gente já tinha pessoas acessando o nosso ambiente de forma remota, né? Através de VPNs, enfim. E aí eu queria conversar com vocês, vou começar com o Bruno, né? Falando um pouco de estratégia de VPN, né? Estratégia de conexões, Bruno. Eu entendo que a gente tem aí implementar, né, o acesso remoto como premissa, né, na nossa empresa, mas passa tudo por uma estratégia, um conhecimento de causa, né, antes de a gente poder habilitar e deixar nossos colaboradores tranquilos para acessar o nosso ambiente. O que você entende aí como estratégia de utilização? Né? Como que isso funciona da melhor maneira? Então, Paulo, assim, eu também, nesse item especificamente, acredito muito no conhecimento do negócio. Eu acho que VPN hoje, estratégia de acesso remoto, vamos falar como um todo, porque acesso remoto não só se refere a VPN, por exemplo, né? A gente tem outras ferramentas para acesso remoto. Hoje, né, ambiente de cloud, por exemplo, tem soluções próprias para fazer virtualização de desktop, outros itens para acessar aí remotamente o seu ambiente. A gente tem o velho e bom Citrix, que é uma ferramenta de mercado para fazer delivery através de aplicação e tal. Então, a gente tem algumas funções. Então, eu acredito bastante mesmo no conhecimento do negócio. De volta, eu acho que o modelo híbrido funciona muito bem aí para você conseguir construir uma estratégia muito bem feita, né? Vamos falar de uma empresa, por exemplo, que trabalha muito com aplicações web. Será que vale a pena você configurar uma VPN aí no modelo IPsec para esse tipo de negócio?
Eu acredito que não, existem diferenças aí entre cada modalidade de acesso remoto, né? No entanto, se você olhar sobre uma outra ótica, por exemplo, né, sua necessidade é de trabalhar com um call center, por exemplo, precisa acessar um modelo específico de VoIP. É melhor fazer um VPN SSL ou é melhor fazer um VPN IPsec? Depende. Talvez seja melhor fazer um VPN IPsec nesse caso. Então, a gente tem algumas variações nesse sentido para você colocar o parâmetro correto de segurança para cada tipo de atividade dentro dessa companhia, né? E de volta, o modelo híbrido com certeza vai te proteger e vai te colocar uma segurança muito mais efetiva do que você, muitas vezes, colocar uma solução geral para todo mundo. Outro ponto bem crítico da parte de segurança que a gente precisa avaliar, terceiros. Como que funciona, né, a conexão de terceiros hoje na nossa companhia? Muitas vezes, existem modelos aí de sustentação, onde terceiros trabalham aí conectados dentro da rede da companhia, né? Como avaliar essas questões, né? Como você conseguir agregar segurança nesses pontos? Então, o conhecimento da tua estrutura e do teu negócio faz total sentido nesse ponto específico. E também tem pontos, né? A gente está falando bastante de home office aqui e tudo mais, mas tem questões aí também em relação a trabalho onde as pessoas não podem sair da empresa, né? A gente tem, por exemplo, empresas, negócios, logística, etc., que as pessoas não podem simplesmente sair da companhia. Você não pode simplesmente esquecer dessas pessoas também, né? Mas existem muitas estratégias, você precisa avaliar muito bem o negócio, né? Dentro das tecnologias aí de acesso remoto, você tem um leque de opções, né? Dando um exemplo aí da parte de VPN SSL, uma coisa que é bem comum que a gente vê normalmente aí no mercado. Existe uma configuração dentro da VPN SSL para você fazer o túnel, né? Você pode direcionar, por exemplo, todo o teu tráfego web para passar pela VPN, ou você pode colocar aplicações específicas do seu parque dentro dessa configuração. E isso é uma coisa bem interessante para você avaliar de acordo com o negócio, né? Será que eu preciso passar todo o meu tráfego pela SSL VPN? É necessário fazer isso? Os meus links vão aguentar? O meu firewall vai aguentar? No entanto, a minha empresa vive de internet. Eu não posso ter vazamentos em relação a isso. Então, você precisa pesar essas informações e considerar todos os cenários, vamos dizer assim, antes de montar uma estratégia específica para a VPN. Não só para VPN, né? Falando de acesso remoto como um todo. Eu já vi aí também no mercado agora, nessa onda de coronavírus, por exemplo, terceiros aí que orientaram seus colaboradores a fazer conexões, né, com a rede da empresa terceira via VPN dos seus dispositivos particulares. Imagina o tamanho da atrocidade em relação a isso. Você abriu um leque imenso de problema sobre a tua empresa a partir de um terceiro. Então, é super crítico essa avaliação de acordo com o negócio. E considerando aí o contexto, né, de investimentos e tudo mais, vale muito a pena você pesar aí a estratégia, né, para preservar o negócio, obviamente, e também colocar aí os principais controles nos seus pontos fracos, né? Eu acho que essa é a melhor estratégia nessa linha. Show de bola, Bruno. Obrigado. Gente, assim a gente encerra nosso primeiro momento aí, onde a gente falou um pouco do básico entre o básico, né, das tecnologias, o que está acontecendo, o que está vindo nesse momento de crise aí. Vou pegar aqui as 3 primeiras perguntas ou comentários, né, e vou direcionar um dos nossos especialistas, né, até porque a gente está se delongando um pouco mais do que o esperado. Mas vamos lá, vamos começar então com o Thales. Thales, com a disseminação das informações sobre a ajuda do governo, vários links não são confiáveis sobre isso, pedindo cadastro e tudo mais. Você comentou aí um pouco sobre a questão até daquele website hoje que rouba as informações das pessoas, falando que vai passar aí um dashboard do coronavírus. Comenta aí para mim, em 2 minutinhos, o que você entende desse ponto de disseminação e como a gente trata isso. Legal. Cara, o usuário, todo momento, ele quer ajudar, né? Às vezes mesmo que, ainda mais nessa situação, né?
ele vai querer ajudar, vai querer clicar no link, vai mandar no grupo do Zap da família, né? E, cara, de novo, acho que como o usuário está fora de casa, se está usando o computador da corporação, né, vai passar por políticas, né? E como se ele estiver utilizando o computador dele aí, cara, vai ter que fazer um esforço aí, ver se realmente ver o que está falando a matéria, se não é uma fake news, se, pô, é um link estranho e tomar um pouco de cuidado, né? A gente sabe que deixar para o usuário decidir isso é difícil, mas acho que cabe um pouco de parar, analisar, será que isso aqui realmente é pertinente? Não conheço a fonte, quem veio, acho que não é hora de clicar, né? Então, tomar um pouco de cuidado faz muito sentido, né? Não, show de bola, muito legal. Eu acho que a gente passou por alguns momentos já e alguns aplicativos e softwares, né, de roubo de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais depois de engenharia social, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bruno, vi várias cagadas nesse... Olha, cagadas não pode, Cadu, me ajuda, pô. Nesse meio tempo aí. Empresas abrindo RDP para a internet, abrindo SMB, uma besteira atrás da outra, né, Cadu? Vamos lá. Isso não é raro, cara, né? A gente sabe que isso não é raro de acontecer. Como que a gente, de novo, fala aí um pouco para a gente, como que isso acontece? Como que isso pode melhorar? Como que a gente, eu Severino, né, como eu falei, como eu Severino, tenho esse problema, como é que eu posso resolver? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso me proteger para que eu possa abrir o menos possível o meu ambiente? Então, concordo com o Cadu aí, né, nesse ponto. Eu acho que também já vi algumas atrocidades ali, para não citar a outra palavra ali anterior, mas é que assim, desse ímpeto, ele é movido pela questão da pandemia versus negócio, né? Então as pessoas começam a colocar os pés sobre as mãos aí o tempo todo, considerando essas questões. A empresa vai parar, a gente não vai ter lucro, vamos ter que mandar as pessoas embora. Então a pressão do negócio versus a parte de TI e segurança vem às vezes de uma forma muito crítica e as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. Então, o principal ponto para conter esse tipo de iniciativa é que a área de segurança tenha um nível de maturidade, né, e consiga ter uma influência sobre o negócio um pouco elevada, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes essas atrocidades elas são cometidas sem conhecimento da área de segurança. Às vezes a própria equipe de suporte faz essa configuração e tudo mais. Em algumas empresas, a equipe de segurança ela acaba não sendo envolvida nesse ponto, porque o negócio está com medo de parar e coloca essa premissa, né, diretamente para as outras áreas, tentando dar o bypass aí na área de segurança. Isso é comum de acontecer, a gente já viu em alguns outros casos de pandemias anteriores aí, de crises que passamos no passado, mas eu acho que a única forma de conter esse tipo de ação, cara, primeiro, estar bem informado sobre as ações da companhia. Segundo item, monitoramento. Você consegue pegar essas atitudes aí não compliance, vamos dizer assim, com as suas regras de segurança, normalmente com monitoramento. Então, esse monitoramento também é super importante nesse momento de crise para conseguir travar essas ações e conseguir colocar aí de uma forma correta, né, sobre a avaliação do time de segurança e que não para o negócio. Show de bola. E aí, Exídio, essa para você. Neste momento de home office massivo, vocês recomendam o foco no enforce da segurança no back-end ou direto no endpoint? Ou nos dois? Vou completar a pergunta do nosso amigo aí. Cara, eu acho que nesse momento de home office massivo, todas as camadas têm que ser muito bem observadas, tá? Nenhuma delas pode ser esquecida. Porque não adianta eu focar demais na minha questão de endpoint, vou colocar um antivírus bem bom, com, sei lá, DLP, com N features de segurança, bloqueando tudo na máquina do cara, se o cara pode tirar foto da tela e vazar o dado do mesmo jeito.
Então, todas as camadas, desde a parte de conscientização, dizendo para o cara, dar um aprendizado para ele, a questão do endpoint, questão do teu ambiente de anti-spam, que é o principal meio de entrada. Então, tudo isso faz parte como um dos deveres, digamos assim, da segurança da informação, para poder evitar essa enxurrada de ataques que a gente está recebendo aqui, sabe? Então, particularmente, eu acho que assim nenhuma camada pode ser esquecida. A gente precisa sim refinar algumas ferramentas, ter uma atenção nas regras, onde a gente sabe que vai atingir diretamente o usuário. Necessariamente elas não são ferramentas de endpoint, elas podem ser ferramentas de perímetro, e reforçar, por exemplo, o próprio anti-spam. O anti-spam, ele é uma ferramenta que vai diretamente, ela trata do que está indo direto para a máquina do usuário, mas ele é considerado uma ferramenta ainda de perímetro, né, de proteção de perímetro. Mas, enfim, você precisa fazer esse tipo de controle para que o ambiente em si ele seja sadio por completo. E eu reforço a questão que o Bruno havia dito há pouco, né? O ambiente híbrido, né? Ter a questão de comunicação. Se eu não tiver a comunicação muito bem reforçada, não adianta eu ter solução que for. Tem N casos aí divulgados, inclusive alguns famosos, né, nos Estados Unidos, questão da Target, questão da Equifax, que os caras tinham soluções de segurança aderentes, tinham ferramentas boas, alertando em alguns momentos, mas a pessoa em si ela não era instruída. Então, a gente precisa focar nisso também, de instruir as pessoas para ter maior observância à área de segurança da informação e trazer isso para o pessoal delas, né? Eu acho que esse é o principal, você trazer para o pessoal, falar assim, olha, você não está protegendo só a tua empresa, está trazendo para si. Porque quando você traz para a pessoa a dor, muda a questão de cuidado, né? Ela tem um cuidado a mais, porque agora não é algo de outro, né? É dela. Então tem essa preocupação de trazer, sempre tentar trazer aí, por isso usam, se puder usar algum time de comunicação nessa questão, para poder trazer para o pessoal, que faz bastante diferença na conscientização. Show de bola. Eu entendo aí que políticas de segurança e políticas de contingência são extremamente importantes nesse momento para que a gente, nós, principalmente o pessoal de tecnologia, consiga ter uma noite tranquila de sono, né, nesses momentos. Pessoal, a gente encerra assim o nosso primeiro momento aqui dentro do nosso evento. Todas as perguntas que vocês colocaram aí no chat, como o Wellington está colocando aí para vocês, elas vão ser respondidas. Outras perguntas também podem ser enviadas aí para o contato@confratec.net, e aí a gente vai reunir e apresentar aí as respostas para que vocês possam aproveitar aí o conhecimento dos nossos especialistas. Tá? Para não se delongar um pouco mais, a gente partindo para o nosso segundo momento, né, onde a nossa ideia era conversar um pouco sobre esses planos de segurança, esses planos de contingência, mas a gente acabou estressando bastante essa parte de comunicação e a importância dessa parte de comunicação, e a gente já teve esse tema aí no IT Beer and Friends de janeiro, né, onde a gente conversou bastante sobre comunicação. Eu parto então para uma pergunta aí do nosso segundo momento, direto para o Thales, né, sobre, Thales, a gente tem visto alguns casos já, na verdade, não é mais só relatos, mas casos, na verdade, de ataque a plataformas de colaboração, né? Então, antigamente a gente estava muito tranquilo quando a gente marcava uma reunião no Zoom, ou como a gente está fazendo agora, né? Ou numa reunião no meu Skype for Business, ou no meu Teams, ou no meu GoToMeeting. A gente pode enumerar aqui milhões de ferramentas e vários relatos de ataques a essas ferramentas, né? E isso está sendo absurdamente utilizado hoje em dia. Como que você vê isso, né? É um ataque real? É uma preocupação real? A gente precisa realmente estar preocupado com esse tipo de ataque hoje em dia? Ou é só balela da internet? Cara, boa pergunta. Eu estava lendo hoje um relatório da Checkpoint, cara, e onde fala justamente sobre isso, cara. Tipo assim, o Zoom é uma plataforma que já tem mais de 13 milhões de usuários, cara. Antes de a gente decidir que ia ser o Zoom, a gente já tinha testado outras ferramentas e, cara, decidimos pelo Zoom e pela facilidade, né? Então, assim como a gente escolheu o Zoom, outras empresas nesse momento de crise também escolheram o Zoom, né?
Então, nessas últimas 2 semanas, aí, mais de 1.700 novos domínios registrados com o Zoom foram criados. Ou seja, está todo mundo usando plataformas para comunicação, né? E, cara, nesse artigo comenta sobre a forma que o atacante usa, né, o cybercriminoso. Então, pô, manda um link para você fazer um download do Zoom com o nome Zoom ponto alguma coisa, .exe, com um nome meio random, e o usuário acaba clicando porque, cara, para fazer a conferência, você tem que estar trabalhando, você vai executar, pô, instala o Zoom, mas junto instala um monte de porcaria na máquina. Então, é coisa que está acontecendo. Até do próprio Google Classroom, sites de phishing, redirecionando o usuário para páginas maliciosas, né? Então, o hábito do usuário mudou agora. Pô, a gente está procurando ferramenta para fazer videoconferência. Cybercriminoso também mudou para isso, né? Então, acaba virando tendência, assim, né? Por uma coisa que não é legal, né? Não, exatamente. Hoje, aí você falou os números, eu também vi alguns números. Para quem gosta de ações, a Zoom aumentou 8% aí desde o início do coronavírus. Thales, eu peço se você puder compartilhar esse link que você leu com a comunidade, chat. Eu acho interessante para quem quiser analisar aí, ler mais a fundo. Eu acho que isso é muito legal. Mas aí, Exídio, não é somente ferramentas de comunicação, de colaboração, né? Na verdade, não podemos, né, nem falar aí em Gatonete, né? Mas a gente tem muitos dispositivos fantasmas, né, que as pessoas, né, os nossos usuários, nossos colaboradores, eles têm dentro das redes domésticas, que nós de tecnologia da informação não temos nem ideia, né? O Gatonete eu brinco aqui porque eu sei que é uma ferramenta extremamente atacada, né? Mas eu não sei quais são as vulnerabilidades hoje do Google Home, eu não sei quais são as vulnerabilidades da Alexa, por exemplo, né? Então, me preocupa um pouco esse assunto, né? O que eu tenho na minha rede que, trabalhando de casa, eu posso afetar o meu mundo corporativo? Como que você vê isso, né? Como que você vê esse mix, esse híbrido de coisas dentro de uma rede doméstica? Cara, isso aí é algo... É igual que eu falei respondendo a pergunta anterior, né? A gente não pode esquecer de nenhuma camada. Essa é a camada de endpoint. Essa é a hora de proteger o endpoint. Habilitar desde firewall no endpoint, se tiver IPS para endpoint, habilita também. Que é um mundo desconhecido. O cara vai lá, compartilha o Wi-Fi dele com o vizinho, né? Ou nunca trocou a senha do Wi-Fi. E o Wi-Fi vem com aquela senha padrão, que é baseada em algumas operadoras baseiam-se no número de contrato, outros se baseiam, faz um mix do número de contrato com o MAC address, enfim, sempre tem uma lógicazinha que alguém vai descobrir e vai postar na internet. Então, e até porque muitas delas é apenas numérica, né? Então, fica muito fácil da pessoa abrir isso lá e fazer uma invasãozinha, até porque não vai ter o controle de brute force. Então, é muito preocupante para as empresas. Aí, igual o próprio Bruno, acho que o Bruno ou o Thales comentaram, pô, o cara vai lá, abre uma VPN, uma IPsec, compartilha um SMB dentro da empresa, mas não protege o endpoint. Aí o cara é atacado dentro do endpoint. A preocupação é grande, desde vazamento de dados, que é um baita de um problema em questão da empresa, em tempos que nós estamos agora, até a questão de ransomware, né? Não podemos esquecer dos antigos ataques, né? Daquele que, querendo ou não, o atacante quer dinheiro, né? E o ransomware sequestrou o dado, a grande parte ainda, né? Tem dificuldade em questões de backup, não tem bem estruturado. Então, tem às vezes uma defasagem de um dia em relação ao backup, né? Uma semana, às vezes alguns um mês. Então, veja, é uma preocupação muito grande em como a pessoa, o profissional de tecnologia, expôs a rede corporativa através de uma VPN, através de um projeto subindo, correndo, né? Forçando, né? O home office, e não se atentou nos detalhes. Obviamente, a gente entende, né? Eu falei com algumas empresas essa semana, né? A semana passada e essa semana, melhor dizendo, eu falei com algumas empresas e elas, poxa, a gente subiu assim porque a gente tinha que colocar o pessoal em casa. Então, eles assumiram um risco. O pessoal conversou, falou assim, olha, vamos assumir um risco assim, vamos trabalhar assim. Bacana. E depois fizeram um plano de correção para que pudesse mitigar N erros que tivessem expostos ali para diminuir o máximo possível. Mas em casa
é sempre um terror para nós, né, de segurança da informação. O que é que tem lá? Tem um DVR, um VR bugado? Ah, não, é uma câmera mesmo IP que partiu dela. Cara, é a forma que você estabeleceu a tua arquitetura de acesso que vai mitigar esses problemas, esses dispositivos fantasmas e, caso você tenha acesso ao endpoint final, a forma que você o protegeu, né? As questões de atualização, questões, o cara manda um notebook da empresa, mas está desatualizado em questão de Windows Update, ou seja lá, se for Linux, o kernel está desatualizado há 3 anos. Problema, né? Fatalmente, problema. Show de bola. Para a gente fechar, então, pessoal, né, vou pedir para vocês falarem, vou começar com o Bruno, para vocês passarem aí nos próximos, pelo menos uns 2 minutinhos aí, Bruno. Primeiro a pergunta, né? Como que ficamos, né? Hoje eu tenho necessidade de trabalhar com informações sensitivas na minha casa, né? Eu como um financeiro, eu como um RH, mas ao mesmo tempo eu estou sofrendo ataque e hoje eu tenho a minha preocupação de LGPD. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria que você estressasse aí rapidinho. E o segundo pouco, passando um pouco mais para a parte técnica, né? Falando um pouco de ataque encriptado. Né? Então, assim, primeiro falar um pouquinho de LGPD e depois falar um pouquinho de ataque encriptado. Né? Hoje eu posso fornecer a minha VPN aí no IPsec e o cara pode me atacar e não necessariamente eu tenho um processo de abertura de pacote na minha ponta. Né? E, de repente, eu estou passando pacotes nocivos para dentro do meu ambiente sem nem saber. Então, eu queria que você falasse aí 2 minutinhos rapidinho por desse tema aí, para que a gente possa seguir aí no processo. Legal. LGPD, eu acho que, assim, nesse momento de crise, a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, inclusive analisar novos pontos que a pandemia vai acabar trazendo para a gente. A gente sabe que tem companhias, por exemplo, que estão perguntando informações para os seus colaboradores referente à saúde. Saúde são dados sensíveis perante a lei. Como a gente deve tratar isso? Devemos tratar sob a ótica da lei. Realmente, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao LGPD e não baixar a guarda. Existem aí algumas questões envolvendo o governo e tal, de postergar a lei, etc. A gente sabe que tem uma grande parte das companhias que ainda não tem aí o seu compliance 100% para LGPD, algumas estão em fase de assessment, outras já com o plano de privacidade em place. No entanto, a gente precisa ter alguns cuidados específicos nesse momento da LGPD, não só com as nossas informações normais em relação aos quesitos de segurança, porque a gente já comentou aqui, né, acesso remoto, possíveis vazamentos, etc., mas também com as novas situações. Tem novas situações surgindo em referência ao coronavírus que a gente precisa ter atenção, principalmente nessa questão de saúde. Saúde é um dado sensível, a gente precisa estar atento a esses novos fluxos que estão aparecendo de uma forma, muitas vezes, que o DPO talvez não tenha visão, que ainda não chegou ao seu conhecimento por conta desse modelo de contingência, que precisa ser analisado, né? E, para não se estender muito, eu acho que os controles aí, nesse caso específico de endpoint, para vazamento e tal, precisam ser bem calibrados aí em relação a LGPD. Sobre a questão dos ataques criptografados aí, né, vocês comentou aí a questão da VPN IPsec, etc., tráfego criptografado, isso tem muito a ver, um pouquinho do que a gente comentou aí há alguns minutos atrás, né, sobre qual é a melhor estratégia para se utilizar, né. Se você utilizar de uma forma errada a estratégia de utilização de VPN IPsec, realmente o tráfego criptografado vai dificultar bastante aí a resposta a esse incidente especificamente, porque ele vai estar camuflado, né, como se fosse um tráfego legítimo, vindo de um endpoint que está registrado por você, que está passando nas regras aí de controle a qual você definiu. Isso pode ser extremamente prejudicial, né, a companhia, e pode gerar um incidente até relativamente grave em relação a esse ponto. Então, as recomendações, monitoramento de rede mesmo. Eu acho que precisa
analisar com calma essa questão da VPN, entender quais são os pontos específicos aí que você precisa estar atento a questões de monitoramento e tomar ações específicas com base nesses números aí, né, de monitoramento e controle, porque vai chegar em um momento que você não vai conseguir aí reagir da melhor forma possível, entendendo quais são os fluxos, então, principalmente no momento de contingência, né? O risco é maior, o ambiente é maior. A gente tem pessoas aí em casa pensando especificamente como passar os seus controles a maior parte do dia, né? Esse é um ponto bem importante hoje, dentro desse momento de pandemia, que a gente começa a visualizar agora no mercado. Então, de volta, eu acredito que o monitoramento nesse ponto é bem importante. Show de bola. E aí, pessoal, falando um pouquinho de engenharia social, né? Eu me lembro nos meus primórdios na humanidade, eu vou falar em algumas tecnologias aqui que vão me entregar a minha idade, né? Mas eu queria que você comentasse, Zidio, na minha juventude ali, na minha época de Mirk, eu me divertia muito no Mirk mandando e-mail aí com o NetBus para poder ficar apavorando a galera e abrindo o CD-ROM da galera e acessando as fotos da galera, né? Isso mudou um pouco hoje, isso está muito mais a fundo. Quem não conhece NetBus, não conhece Mirk, vamos dar uma estudada, galera, porque isso daí é dos primórdios da humanidade aí. Não teve infância. Todo mundo, a gente teve infância, né, Zidio? Foi legal. Mas, assim, como que eu me preocupo, né? Hoje a gente tem aí, a gente tem um caso de uma instituição financeira que não é a tua, né, com engenharia social pesada, né? E eu queria que você falasse em 2 minutinhos rapidinho para o pessoal, quais as preocupações que a gente tem que ter com engenharia social nesse momento de pandemia. Cara, eu acho bacana a gente comentar isso, porque as instituições, o pessoal, a área de segurança da informação, ela está aumentando, a comunidade em si, a troca de informações, e isso é bem válido para nós, né? E a gente vem recebendo alguns alertas, tanto de engenharia social por e-mail, de pessoas se passando por determinadas figurões da empresa, presidente, CFO, CIO, enfim, solicitando as questões através de e-mail, como teve uma grande instituição financeira do Brasil, uma das 4 maiores, vou dizer assim, né, do Brasil, que a gente recebeu um áudio dizendo, olha, o pessoal sabe, os atacantes estão estudando de como a gente fala, quais são as áreas dentro da nossa empresa para poder tentar se passar por um usuário tentando fazer reset de senha. Então, assim, eles, até o cara no áudio falou assim, cara, é impressionante, o pessoal não está esperando mais nem que a gente confirme os dados, eles estão confirmando os dados. Então, está vazando o dado de algum lugar, onde ele sabe, poxa, o Paulão trabalha na instituição financeira X, o nome do Paulo é esse, o RG é esse, o cara só não tem a matrícula, e muitas vezes talvez até tenha, né? O cara não abriu no áudio isso. Mas tem toda a informação do Paulo, ou seja, porque o Paulo fez concurso público, procurou teu nome na internet, trouxe teus dados cadastrais, que o governo não se preocupou com a questão do LGPD ainda, em alguns editais, né? Então está aberto esses dados com RG e CPF, trouxe as informações e tenta fazer engenharia social. Então o atacante, ele está muito criativo, ele está diria ousado, né, cara? Ele entrar em contato com o suporte, respondendo, não, estou com um problema, com uma engenharia social bem interessante, e o pessoal lá, né, questão de processo, não é essa forma que pede reset de senha, tem um processo diferente. Obviamente que no áudio o cara não iria abrir a questão de como é o processo dele, porque nesse caso foi o que salvou a pele, né? E ele fez identificar a tentativa de fraude, entrar em contato com a pessoa e não era ela que estava solicitando reset de senha. Então, muita atenção na engenharia social, o pessoal está melhorando, seja por WhatsApp, estão usando todos os meios. Esses dias eu recebi um link, uma chamada, né? Atenção, atacantes estão criando grupos no WhatsApp de interesse comum para pegar, não, daí você, para entrar no grupo, você precisa digitar, me informar esse token. O token era para roubar o WhatsApp do cara. Então, muita atenção, porque o pessoal está utilizando o engenharia social com uma criatividade muito interessante para poder conseguir ganhar o acesso dentro das instituições. Não, e é legal e é bom você falar isso, porque muitas vezes a gente divide a nossa internet doméstica com mãe, irmã, né, e acabam sendo vítimas desses processos. Para a gente fechar, gente, a gente tinha falado em 3 momentos, eu acabei reduzindo para 2 momentos, até pelo nosso prazo aí. Eu vou perguntar para você, Thales, como que fica o nosso mundo de tecnologia
o nosso mundo de segurança pós-corona, né, pós-Covid-19. Porque eu entendo que hoje a gente fez muita coisa na loucura, a gente fez muita coisa porque o nosso diretor pediu que precisava, mas isso está trazendo aí uma nova realidade, né? Quem não recebeu o meme, né, perguntando quem que levou a empresa à transformação digital mais rápido? Se foi o CFO, se foi o CIO ou se foi o coronavírus? Cara, 95% das respostas, se não for mais, é coronavírus, né? Mas isso tem um legado, né? Isso tem um legado depois, onde a gente, como TI, a gente como segurança, a gente tem que trabalhar para estruturar isso para o futuro, né? O que vai ser? Qual é o cenário da tecnologia para o futuro pós-coronavírus? Legal. Bom, eu ia comentar desse meme também, aí eu acabei recebendo no WhatsApp, acho que todo mundo recebeu. Uma coisa que eu percebi, cara, que tipo, depois que a gente começou nesse processo de home office, assim como todo mundo virou especialista em LGPD, todo mundo virou especialista em home office, né, cara? Então, home office, né? Tô home office. Então, isso acho que vai trazer algumas coisas bacanas, porque todo mundo era... Quando eu falo todo mundo, eu falo de uma maneira geral, não quero dizer, é fulano, apontar o dedo para o que faz, enfim, de um modo geral, né? Sobre essa transformação digital, né? Então, cara, quem falava sobre transformação digital e precisou correr para disponibilizar um notebook para um usuário, vai ter uma série de lições aprendidas aí, né? Então, eu acho que o que fica de aprendizado, cara, é sempre ter um plano de resposta a incidente, né? Então, independente se é de uma doença, de um vírus que está infectando o mundo ou, é claro, lógico que é numa proporção muito maior, né? Mas, cara, se hoje tua empresa tivesse um problema XPTO, a pior hipótese possível, como você estaria pronto para não parar a operação com essa situação, né? Então, eu acho que vai ficar várias reflexões, lições aprendidas aí. Políticas de segurança que foram implementadas, né, vão se manter e novas vão ser criadas para melhorar cada vez mais, né? Então, cara, se a gente não tivesse internet, né, tivesse problema com internet, como que a gente ia conseguir manter a operação do nosso trabalho, né? Como é que a gente está fazendo essa live aqui, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, Paulo. Não, show de bola. Obrigado aí, Thales. Pessoal, a gente não teve nenhuma pergunta, né, no chat nesses dois momentos acumulados que a gente fez aí um fast track, né, desses dois momentos para a gente não estender muito, né? Vou só para a gente terminar então, porque foi uma requisição aí no início da nossa conversa, né? Eu vou pedir só uma extensão aí de uns 2 minutinhos do Isídio. Isídio, fala um pouquinho do LGPD, né? Pensando aí num ambiente bancário. Fala um pouquinho aí de uns 2 minutinhos do LGPD para a gente aí no momento de crise, para a gente poder fechar o nosso evento aí hoje. Cara, LGPD não pode perder o foco, né? Existe aí algumas empresas comentando de tentar postergar, mas independente se vai postergar ou não, o coronavírus trouxe para a gente uma nova situação. Uma nova situação onde o usuário vai levar, se precisar, para ele trabalhar alguns dados que a classificação dele diz que é interna, a classificação do dado diz que é crítica. Então, não podemos perder o foco no mapa, no mapeamento de onde estão os nossos dados, né? Acho que esse é um dos principais, para a gente saber onde estão cada dado nosso. É difícil fazer esse discovery, é bem difícil, mas a gente vai precisar fazer e vai precisar ter esse controle. Questão com os dados remotos, né? Com governança, tem que ter governança dos dados remotos, tem que ter governança de onde está indo os nossos dados, para quem que a gente está compartilhando. É um trabalho árduo, mas tem N ferramentas que podem ajudar. Estou tentando ser bem rápido na explicação, mas qualquer coisa, mande no e-mail lá da Confratec, pergunta, a gente ajuda. Mas basicamente é isso. Tem que manter o foco na proteção dos dados, porque a LGPD em si ela vai trazer a proteção à privacidade, a privacidade da pessoa física, né? Então, não da pessoa jurídica, mas da pessoa física. Então, sempre que nós temos um cliente
pessoa física, a gente tem que cuidar dos dados dela, onde é que estão esses dados, como que está indo para cada ambiente e como que numa determinada momento a gente precisa protegê-lo, ou seja com criptografia, seja com inviabilizando a saída dela. Às vezes, muitas vezes o profissional de TI não tem, às vezes ele não fala não, né? Mas o falar não é muito difícil, até nesse momento de transformação digital que as empresas estão sofrendo, principalmente startups e tal, falar não é difícil. Mas ao invés de falar não, explica o problema, mapeia o risco, entrega para o cara, olha, a gente não vai cumprir a LGPD se a gente fizer tal coisa. O nosso fornecedor que está pedindo para trabalhar remoto, ele está abrindo uma VPN assim, assim, assim. Quer assumir esse risco junto com o fornecedor? Sim ou não? O negócio vai decidir. Então, mas tem que deixar claro, porque se a gente não falar e levar para a gente, puxa, esse negócio está ruim, não vou permitir, e daí alguém vai lá e permite, dá a canetada permitindo, aí o culpado é você porque não explicou o porquê que você estava dizendo não. Então, eu acho que é o conhecimento, a transmissão de conhecimento do porquê que você está recomendando que aquilo não seja feito, é o fundamental para o negócio comprar o problema. Não, vou assumir o risco, não vou assumir o risco. Porque a LGPD, a hora que ela entrar em vigor, até tem alguns processos, eu não vou me prolongar muito mais que isso, mas a hora que já tem alguns processos que não está em vigor a LGPD, mas se baseia em alguns princípios dela. Então, eu acho bem importante aí o pessoal não perder o foco na LGPD. Para quem tiver questões relativas à LGPD, contato@confratec.net. A gente tem alguns especialistas aí dentro da comunidade que a gente pode aí ligar os pontinhos e ajudar quem tiver nessa necessidade aí. O Bruno comentou comigo aqui que ele quer falar um pouquinho do ambiente pós-apocalipse, Bruno. Posso chamar de pós-apocalíptico ou pós-coronítico? Né? Comenta aí com a gente então um pouquinho desse momento aí pós-apocalipse e o que você tem para trazer para a gente aí. Sim, só um comentário. Eu acho que esse movimento aí de trabalho remoto e tudo mais, ele vai gerar uma cultura diferente para muitas companhias no momento pós-corona. Por que eu falo isso? Muitas companhias serão impactadas em relação a recursos financeiros e tudo mais, então acredito que a tendência é que o trabalho remoto seja amplamente difundido nesse momento pós-corona. Por que eu digo isso? Uma companhia que vai ser afetada em resultados em relação à pandemia e paga um aluguel de R$100.000 por mês para ter todos os seus colaboradores num prédio único, vai abrir mão desses R$100.000 para ficar, de repente, com 10, 15 mil e manter todo mundo trabalhando de casa porque está funcionando. E vai agregar aí valor para a companhia. Então, nesse ponto específico, eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado e não deixar para implementar soluções de segurança para melhorar aí perímetro, etc., ou incrementar soluções de segurança no seu acesso remoto, na sua solução de contingência, para depois da pandemia ou para daqui a alguns meses. Eu acho que vale a pena tudo que der para ser feito nesse momento, que seja feito para preparar e mitigar riscos para o futuro, né? Porque eu acho que essa tendência de trabalho remoto, cara, vai crescer bastante após coronavírus, justamente porque tinham empresas aí que estavam se planejando para começar a trabalhar exatamente nessa linha de trabalho remoto para fazer economia de custos, etc., que foi antecipado. Só que esse é um problema para nós aí, profissionais de segurança, né? Sempre que existe esse tipo de conexão que foi feita aí, às vezes, de uma forma rápida, sem considerar todos os pontos. Se você mantém isso a longo prazo, você mantém aí brechas para fraudadores explorarem de uma forma no longo prazo. E eu entendo que isso pode ser um risco aí para as corporações no mundo pós-corona próximo, né, desse pico de pandemia. Perfeito, Bruno. Concordo contigo, Cadu. Estou lendo tua mensagem ali, faz total sentido o que você está falando. Só protege o que você conhece. Isso é perfeito. Gente, a gente encerra por aqui hoje. Né? De novo, contato@confratec.net para quem tiver perguntas sobre o assunto, quiser discutir mais sobre esse assunto. O Wellington colocou ali para vocês no chat o perfil do LinkedIn dos nossos convidados, dos nossos embaixadores de segurança. Colocou também ali o nosso LinkedIn. Tá? Para quem não nos segue ainda, temos eventos mensais, sejam exclusivos de segurança, cloud, ou o nosso ITBF, né? Nosso IT Beer and Friends, para aqueles que querem tomar uma cerveja e discutir aí inovação, uma tecnologia de uma maneira diferente. Instagram, somos.confratec. Facebook, estamos Confratec também.
Então, quem quiser nos seguir lá e acompanhar, pode ficar à vontade. E abro aí para Roger e para Wellington, se quiserem falar alguma coisa para a comunidade. Agradeço a presença de todos, novamente. Hashtag Be Safe and Secure, né? Fiquem em casa. Isso deve acabar no próximo mês, nos próximos 2 meses. Então não tem problema nenhum a gente se prever, a gente se privar de algumas coisas nesse momento, para que a gente possa ter um futuro aí tranquilo no decorrer desse 2020 aí, tá bom? Fica de novo aí aberto ao Wellington, ao Roger, nosso fundador e cofundador. O Wellington já levantou a mão, né? Eu vi o Wellington. Fica aí para vocês conversarem com a comunidade. Muito obrigado de novo. Stay tuned, que temos novidades aí no decorrer do próximo, desse mês, na verdade, aí, que vem aí de abril. Obrigado aí, pessoal. Uma boa noite a todos e vamos ir embora antes de acabar a novela. Pessoal, só rapidinho, o e-mail ali, além de vocês mandarem ali as dúvidas que vocês têm e a gente não conseguiu responder, se quiserem também compartilhar temas para os próximos eventos, vamos aproveitar aí que a gente tem um time aí de especialistas ociosos aí e a gente não precisa se encontrar mensalmente, eu acho que nesse período. Eu acho que segurança da informação é um tema bem importante aí para todos. Acho que está na pauta de muita gente aí. Então a gente pode explorar não só com eles, mas também com vocês. A gente tem ali o Cadu que já participou, tem o Felipe, tem o Lilo. A comunidade ela é aberta. Fiquem à vontade para compartilhar temas aí conosco e a gente avalia aqui para a gente colocar aí nos próximos dias. Queria só compartilhar também, não é segurança, mas no dia 7 agora vai ter um evento de cloud também. Nos nossos LinkedIns e redes sociais aí a gente já publicou. O ITBF a gente está tentando avaliar como ele é um evento que funciona muito bem em bar. A gente começou em bar, o online vai ser um pouquinho chato, mas a gente vai pensar numa forma de deixar ele mais dinâmico aí e trazer conteúdo também para ele. Assim como o das meninas, o Confra Ladies, que deve acontecer em breve aí. E, bom, e segurança aí, que já deixa o convite aí para toda essa fera aí que está todo o pessoal aí que está nos acompanhando aí. Beleza? Valeu, pessoal. Roger, fala aí e vamos fazer aquela selfie, né? Não é porque a gente está no online que não vamos fazer selfie. Acho que todo mundo pode ativar a câmera aí agora. Vamos tirar um print aí da tela com todo mundo aí. Esconde as louças na pia aí, galera. Quem tiver de pijama não precisa compartilhar a tela aí, pessoal. Aí, tá começando a ficar cheia aqui a tela. Olha aí, a galera com a cerveja aí fazendo patrocinado. Ó, tem gente no banheiro ali já, ó. Tô brincando. Vamos lá, gente. Acho que tá... Esconde a câmera do banheiro aí. Roger, tem palavras para nós hoje, Roger? Galera, é assim, ó, eu não posso abrir o microfone porque é cachorro latindo, criança gritando e o nosso ilustre convidado, Fabiano Boscato, está nos ouvindo aí também. Eu fico um pouco receoso aí dele tirar sarro aí da minha pessoa, né, Foquinha? Então, beleza, galera, foi um evento muito legal, parabéns, show. Cadu, beleza aí, tamo junto. Muito bom mesmo. Jean, obrigado, foi show, muito bom mesmo. Que venham os próximos aí, eu tô super animado. Essa fase aí não é muito legal, mas eu acho que está fortalecendo uma série de coisas aí entre a gente. Valeu, foi muito bom mesmo. Isso aí. Bom, já tirei vários prints aqui. Então, pessoal, é isso aí. Mandem aí sugestões de novos temas e tamo junto, pessoal. Obrigado novamente aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo aí. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu.